Hoje nos aprofundaremos em um dos capítulos mais marcantes da história da música, o dia em que perdemos uma das vozes mais poderosas e inspiradoras, Whitney Houston. De sua ascensão meteórica ao estrelato até os desafios pessoais que a consumiram, exploraremos os altos e baixos dessa jornada extraordinária. Junte-se a nós enquanto mergulhamos na vida e na morte de Whitney Houston, lembrando que, no fim das contas, é a história de uma mulher cujo legado transcende o tempo. E assim aconteceu. Nascida em uma família de músicos, Whitney Houston parecia destinada ao sucesso desde o início. Sua voz extraordinária ressoava como uma das mais notáveis do mundo, e mesmo após sua partida, seu legado continua ecoando por toda parte. Cada uma de suas músicas lançadas se tornava instantaneamente um sucesso, enquanto suas interpretações únicas davam nova vida a clássicos. No entanto, por trás desse brilho, sua vida era marcada por lutas pessoais e traumas não superados. Whitney Elizabeth Houston veio ao mundo em 9 de agosto de 1963, em Newark, Nova Jersey, em uma família profundamente enraizada na música gospel. Sua mãe, Cissy Houston, era uma renomada cantora, tendo colaborado com lendas como Elvis Presley e Aretha Franklin, enquanto sua tia, Dionne Warwick, também fazia parte do cenário musical de sucesso. Crescendo em meio aos tumultos raciais que assolaram seu bairro nos anos 60, Whitney, carinhosamente chamada de Nip por seu pai, desde cedo demonstrou um talento inegável para a música. No entanto, por trás da fachada de sucesso, sua vida era tumultuada. Traumas de infância deixaram um vazio profundo em sua alma, levando-a a buscar alívio nas drogas. O sucesso meteórico que alcançou na indústria musical foi muitas vezes ofuscado por sua batalha contra a dependência química. Em 11 de fevereiro de 2012, o mundo perdeu uma de suas maiores vozes quando Whitney Houston sucumbiu à sua luta contra as drogas, deixando para trás um legado musical imortal, mas também um lembrete sombrio dos perigos da fama desenfreada e das lutas pessoais não enfrentadas. Em um documentário sobre a vida da cantora Whitney Houston, afirmou-se que ela havia sofrido abuso do tipo sexual por parte de seu pai em sua infância. O realizador deste documentário, após uma investigação prévia, observou um comportamento estranho por parte da protagonista, que sempre parecia inquieta. Posteriormente, durante uma entrevista com Mary Young, uma ex-assistente da cantora, as suspeitas foram confirmadas, evidenciando-se a veracidade do abuso. Muitos consideram essa experiência traumática como o impulso inicial para a carreira da cantora. Whitney deu os primeiros passos como cantora no coro de sua igreja em New Outback Tees com 11 anos, demonstrando também talento para tocar piano, além de sua bela voz. Sua mãe assumiu o papel de instrutora de canto, enquanto ela continuava seus estudos regulares. 4 anos depois, já se apresentavam profissionalmente em coros, junto com sua mãe, Cissy, e participavam de coros de artistas renomados como Lou Rawls e Chaka Khan, explorando os estilos soul, blues e jazz. No final dos anos 80, Whitney deu início à sua carreira como modelo, tendo suas fotos publicadas em algumas revistas, como a Event In, de 1981. No entanto, foi sua participação em 1982 como vocalista na banda experimental de funk chamada Material, que despertou a atenção das primeiras gravadoras. Foi assim que, em 1983, ela firmou contrato com uma delas, pavimentando o caminho para o sucesso estrondoso. Ainda assim, Whitney poderia ter obtido uma grande oportunidade muito antes, em 1977, quando atuou como vocalista de apoio no single Life is a Paris, da Michael Shaker Band, e posteriormente em outra música com Chaka Khan. Naquela época, seu potencial era evidente e até mesmo recebeu propostas de contrato com uma gravadora. Porém, sua mãe, Cissy, insistiu que ela concluísse o ensino médio e recusou a oportunidade. A pessoa que a reconheceu durante uma apresentação com a banda Material foi ninguém menos que Clive Davis, o fundador e presidente da Arista Records. Com a Arista, Whitney alcançou seu primeiro grande sucesso comercial em um dueto com o cantor Teddy Pendergrass. Esse single liderou as paradas de sucesso na época e Whitney continuou a colaborar, inclusive com o renomado Jermaine Jackson, além de fazer aparições em programas de televisão. Finalmente, em 1985, a artista se consolidou com o lançamento de seu álbum de estreia, Whitney Houston. Suas músicas se tornaram onipresentes, destacando-se Saving All My Love For You e How Will I Know?
como grandes sucessos. No ano seguinte, durante uma cerimônia emocionante, sua prima Joan Wardwick lhe entregou um Grammy por Saving All My Love For You, que vendeu 25 milhões de cópias em todo o mundo, sendo metade delas apenas nos Estados Unidos. O sucesso de Whitney parecia inabalável. Seu segundo álbum, lançado em 1987 e intitulado Whitney, foi tão bem sucedido quanto o primeiro. Durante sua turnê de lançamento, ela se apresentou em um concerto em homenagem ao aniversário de Nelson Mandela e estabeleceu uma organização sem fins lucrativos para ajudar crianças necessitadas, a Fundação Whitney Houston. Todas as suas músicas se tornaram fenômenos e ela continuou a superar suas próprias marcas nas paradas da Billboard, vendendo milhões de discos em todo o mundo. Com o início de suas primeiras turnês, ficou claro que Whitney Houston era uma força imparável, marcando o início de uma nova década. Em meio a isso, lançou seu terceiro álbum, I'm Your Baby Tonight, que alcançou a marca de 10 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, sendo 4 milhões apenas nos Estados Unidos, e lhe rendeu 4 prêmios Billboard Music Awards em 1991. Uma curiosidade desse período foi seu convite para cantar no Super Bowl número 25 na Flórida, no mesmo ano. A performance da música The Star Spangled Banner naquela noite foi gravada como um single, atingindo o 20º lugar nas paradas e se tornando a única versão do hino nacional dos Estados Unidos a receber um disco de platina. Os lucros foram direcionados à Cruz Vermelha Americana em apoio aos veteranos da Guerra do Golfo e suas famílias. Whitney sempre se destacou por seu compromisso em ajudar diversas organizações e fundações, especialmente aquelas que auxiliam os mais desfavorecidos, como crianças doentes com câncer ou sem teto. Em 1989, inclusive, fundou sua própria organização, a Fundação Whitney Houston para Crianças. Em 1992, sua carreira a levou a uma incursão bem-sucedida nas telas de cinema ao lado do ator Kevin Costner no filme O Guarda-Costas. O destaque desse filme foi a inesquecível interpretação de I Will Always Love You. Além disso, ela gravou 6 novas músicas para a trilha sonora. A história de amor entre uma mulher afro-americana e um homem branco desafiou as barreiras do racismo da época. Embora a música tenha sido escrita por Dolly Parton, a versão de Whitney se tornou um dos singles mais vendidos da história. Outro destaque do álbum foi I'm Your Baby Tonight, que também alcançou os primeiros lugares nas paradas e foi um sucesso de vendas em 1993, sendo indicada como melhor canção no Oscar daquele ano. Enquanto sua carreira artística continuava a prosperar, Whitney também encontrou espaço para o amor. Surpreendendo o público, ela se casou com o cantor Bobby Brown em 18 de julho de 1992, em Nova Jersey, logo após a estreia de O Guarda-Costas. A cerimônia de casamento ocorreu na propriedade de Whitney em Nova Jersey, onde ela deslumbrou em um vestido de renda branca no valor de $40 mil, complementado por um elaborado casquete sobre sua cabeça, enquanto Bob também vestia branco, criando uma imagem digna de uma revista de moda. O relacionamento entre eles teve um início marcante no Soul Train Awards de 1989, uma cerimônia de premiação centrada em artistas afro-americanos. Naquela ocasião, a cantora irritou Bob ao bater levemente em sua cabeça para chamar sua atenção. No entanto, Whitney o convidou para seu 26º aniversário e a partir desse momento eles se aproximaram e permaneceram juntos. Uma curiosidade daquela noite remete a questões de classe e raça, situando-as no contexto da época, há 30 anos. Durante o evento, Bobby Brown se apresentou com grande entusiasmo, cantando e dançando, sendo aplaudido como uma verdadeira superestrela. Por outro lado, Whitney não recebeu a mesma aceitação quando foi indicada por seu single I Wanna Dance With Somebody, sendo claramente vaiada e insultada. Isso refletia a percepção de que, embora ela tivesse raízes afro-americanas, era considerada demasiado branca para ser plenamente aceita pela comunidade negra, destacando uma questão complexa de identidade racial e cultural. Após o casamento, Whitney engravidou e deu à luz sua filha, Bobbi Kristina, em março de 1993, tornando-se sua grande companheira dali em diante. Antes de se envolver com Bob, a cantora teve breves romances com Jermaine Jackson e
e o comediante Eddie Murphy, este último conhecido por sua reputação de bad boy no meio artístico. Há rumores de que seu envolvimento com Murphy continuou esporadicamente mesmo após conhecer Bob, mas ele teria a deixado plantada em uma ocasião, o que teria influenciado Whitney a investir em seu relacionamento com Bob. Por outro lado, Bob ainda mantinha contato com sua namorada e mãe de seu segundo filho, a jovem Kim Ward. Como evidência disso, quando Kim soube do noivado de Bob com Whitney, já estava grávida novamente de 2 meses. O casal frequentemente era flagrado pelos paparazzi em situações comprometedoras. Enquanto ele era o bad boy, ela tinha uma carreira impecável. Inicialmente parecia que mantinham um relacionamento equilibrado e saudável, mas como tantas vezes acontece, as aparências podem ser enganosas. Bob entrou na vida de Whitney para agitar as coisas. Ela tinha uma vida muito controlada e seu novo marido estava determinado a ensiná-la a dançar e a se soltar. Crescido nos bairros pobres de Boston, Bob já tinha experimentado muito mais do que Whitney em seus primeiros anos. Com 23 anos, já era pai de 3 filhos e tinha vivido muitas experiências que fascinavam Whitney. Ele havia experimentado cocaína na infância, mas se esforçou para superar isso e alcançou o sucesso financeiro, ostentando suas posses como um milionário. No entanto, ao se casar com Whitney Houston, essa faceta de sua vida ficou em segundo plano e ele se tornou o marido dela, algo que Bob não conseguiu suportar. Para o público em geral, Whitney era vista como uma garota criada em uma família religiosa, frequentadora assídua da igreja, participante dos coros e mantendo um perfil baixo e solidário. No entanto, havia uma realidade sombria e profunda que a atormentava desde jovem. Whitney Houston começou a usar drogas com 16 anos, junto com seu irmão Michael. Durante o auge de sua carreira artística, um adulto lhes ofereceu uma substância especial contendo maconha e cocaína. A presença de Bob complicava ainda mais as coisas, pois ambos eram propensos a agravar esse lado que se supunha estar à margem de suas vidas. O casamento com Bob rapidamente se tornou caótico publicamente, com brigas, mentiras e o uso de drogas marcando seus rostos castigados pelas noites intensas. A violência era evidente, como foi o caso do retorno da cantora de sua lua de mel, quando exibiu uma cicatriz de 7 centímetros na testa, resultado de uma briga de casal em que Bob arremessou um copo em seu rosto, atraindo a atenção dos jornalistas. Além dos problemas com drogas e violência doméstica, a vida pessoal de Whitney Houston também foi alvo de especulações sobre suas preferências sexuais. Whitney teve uma confidente e amiga que a acompanhou durante toda a sua carreira, Robin Crawford. A relação entre elas era tão profunda que Robin não era apenas uma assistente, mas sua mão direita. O laço entre elas remonta a 1980, quando se conheceram em acampamentos de verão em New Jersey. Na época, Whitney tinha 17 anos e Robin 19. Desde então, prometeram cuidar uma da outra e foram inseparáveis. No entanto, quando a carreira da cantora decolou, sua relação teve que ser interrompida devido ao medo de que isso pudesse prejudicá-la. A homossexualidade nos anos 80 não era vista com a mesma aceitação de hoje. Mesmo a mãe de Whitney considerava que o relacionamento entre duas mulheres não era apoiado pela Bíblia. Para elas, porém, não havia questões de pecado ou tabus, apenas amor, cuidado e uma profunda conexão. No entanto, nos anos 90, enquanto a imagem de Whitney Houston começava a desvanecer por suas aparições públicas com olheiras e desalinhada, seu passado e suas relações com mulheres não a favoreciam. A cantora estava lutando em meio a um relacionamento tóxico com Bob e o consumo de drogas. No meio desse turbilhão estava sua filha Bob, negligenciada e seguindo os passos de sua mãe. A pobre criança estava passando por uma infância difícil, testemunhando os problemas de dependência de seus pais e a violência doméstica em casa. Bob já havia aparecido em uma edição dos American Music Awards, levantada enquanto sua mãe se apresentava no palco. Desde então, ela se tornou uma figura pública, presa em uma dinâmica familiar conturbada e exposta nos olhos do mundo. Nos meados dos anos 90, Whitney Houston expandiu seu repertório ao estrelar o musical Cinderella, produzido por sua própria companhia, e alcançou um grande feito ao receber um Oscar em 1998, após sua emocionante performance ao lado de Mariah Carey na música When You Believe, single que integrou a trilha sonora do filme animado O Príncipe do Egito. Em 2000, lançou Whitney The Greatest Hits, compilando os principais sucessos de seus 15 anos de carreira. Nos anos
anos seguintes, continuou sua trajetória musical, colaborando com artistas como Enrique Iglesias e George Michael, mantendo-se como uma das artistas mais vendidas do mundo. Por volta de 2002, Whitney já estava mais familiarizada com os holofotes da mídia e teve a coragem de reconhecer publicamente os abusos que sofria de seu marido, Bob, além de admitir seu próprio consumo de drogas. Entretanto, um novo desafio surgiu quando o fantasma de seu pai, John Houston, ressurgiu das sombras. Ele processou sua filha por $100 milhões. Quando Whitney alcançou a fama, seu pai deixou seu trabalho no serviço público para gerenciar sua carreira, controlando suas finanças e negociando contratos. Rumores sugerem que, ao longo desse tempo, John desviou uma grande quantia de seu dinheiro e, ao ser descoberto, foi demitido por Whitney. Em retaliação, ele a processou, alegando ter direito a uma comissão de um contrato que ele próprio havia negociado antes de 2000. Essa situação foi extremamente difícil para a cantora, que optou por cortar relações definitivamente com seu pai, decidindo nunca mais vê-lo. Em 2003, John faleceu e Whitney escolheu não comparecer ao seu funeral, encerrando assim um capítulo doloroso de sua vida familiar. Ela não conseguiu encontrar em si o perdão para seu pai. Assim, iniciou uma nova fase em sua vida, decidindo priorizar sua saúde. Determinada a se libertar do ciclo das drogas, em março de 2004, Whitney Houston tomou a corajosa decisão de se internar em um centro de reabilitação para dependentes químicos. Nesse momento crucial, ela pediu para seus amigos e fãs que rezassem por ela e a apoiassem em sua jornada de recuperação. Após uma estadia de 5 dias, ela retomou sua vida e logo embarcou em uma turnê internacional. No ano seguinte, Whitney buscou ajuda novamente, dessa vez permanecendo internada por 2 meses. Superar o estágio inicial de desintoxicação provou ser uma batalha árdua. Ela gastou grandes quantias em medicamentos para lidar com as ansiedades decorrentes da abstinência das drogas. Sua mãe compartilhou em uma entrevista o temor de que sua filha pudesse sucumbir a uma overdose devido às recorrentes recaídas que enfrentava. No entanto, o destino reservava algo diferente. Whitney optou por se afastar dos holofotes e focar em sua recuperação. No final de 2007, ela reapareceu ao lado de seu produtor, Davis. Em abril de 2007, finalizou seu relacionamento com Bob Brown, obtendo a custódia total de sua filha. Mesmo enfrentando desafios pessoais, ela continuou a gravar discos e realizar turnês, quebrando recordes como sempre fizera ao longo de sua carreira. Em um momento notável de sua trajetória, em 2020, Whitney Houston alcançou um feito histórico ao se tornar a primeira artista afro-americana a conquistar 3 discos de diamante. Esse marco não apenas reafirmou seu legado na indústria musical, mas também destacou sua resiliência e determinação ao enfrentar adversidades pessoais e emergir mais forte do que nunca. Em fevereiro de 2012, todos os olhos estavam voltados para a tão esperada festa dos prêmios Grammy. No dia 9 de fevereiro, Whitney Houston havia ensaiado com outros cantores para o evento. Naquela noite, ela compartilhou o palco com Kelly Price, marcando sua última apresentação pública. No entanto, 2 dias depois, em 11 de fevereiro, uma tragédia abalou o mundo da música. Whitney foi encontrada inconsciente na banheira de seu quarto no hotel em Beverly Hills. Inicialmente, as circunstâncias eram nebulosas. Sabia-se apenas que ela estava submersa na banheira, enquanto seu segurança e cabeleireira aguardavam no quarto. Preocupada com o tempo que Whitney estava demorando, a cabeleireira decidiu verificar e a encontrou. Os serviços médicos foram imediatamente chamados e realizaram manobras de ressuscitação cardiopulmonar por 20 minutos, mas infelizmente sem sucesso. Com 48 anos, Whitney Houston nos deixou. A autópsia revelou o triste desfecho da vida da cantora. Foram encontradas cocaína e uma variedade de medicamentos, incluindo Benadryl, cannabis, Xanax e Flexeril em seu sistema. A combinação dessas substâncias, juntamente com o álcool, levou ao seu trágico afogamento após adormecer na banheira. Além disso, a autópsia revelou que seu septo nasal estava perfurado devido ao uso frequente de cocaína. Dias após a morte de Whitney, sua filha, Bobbi Kristina, também enfrentou uma crise e foi hospitalizada. Ela também lutava contra problemas relacionados ao uso de drogas e recaídas. 3 anos depois do silêncio da voz de uma das cantoras mais renomadas do mundo, outra tragédia atingiu a família quando Bob Brown faleceu após 6 meses em coma induzido. Apesar das circunstâncias sombrias que cercaram sua morte, a lenda de Whitney Houston permanece intocável para milhares e milhares de fãs
especialmente nos Estados Unidos e nas comunidades negras, continuando a ser reverenciada como uma das maiores vozes da história da música. O legado de Whitney Houston ecoa através das gerações, sua voz imortalizada em nossos corações. Seu talento brilhou intensamente, mas sua história é um lembrete de que mesmo os mais brilhantes podem enfrentar batalhas profundas, que sua música continue a inspirar e sua jornada nos ensine a valorizar cada momento da vida. Obrigado por nos acompanhar nesta reflexão sobre a vida e morte de Whitney Houston. E assim aconteceu.